Ora, viva cordiais saudações, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Está a começar o Jornal da Noite. Vamos às notas para esta noite. O processo de arrecadação de receitas para os cofres do Estado está a gerar conflitos nos distritos com representações autárquicas. Os governos de Nacala, Angoche, Monapo, Nampula, Ilha de Moçambique, Rebaue e Malema, por exemplo, já não conseguem obter fundos satisfazer as necessidades básicas dos seus distritos e nem para a conta única do Tesouro. A preocupação foi expressa na manhã desta segunda-feira no decurso de uma reunião que decorreu sob o lema Potenciando o Distrito para produzir receitas. Alguns intervenientes queixaram-se não só da falta de coordenação na arrecadação de receitas a nível local, mas da existência de várias instituições do Estado com o mesmo exercício. Em Malema, por exemplo, o administrador local refere-se do aparente desconhecimento das áreas de atuação associado à insuficiência de meios circulantes para os cobradores de receitas nas zonas rurais. A fraca coleta de receitas está associada à reduzida gratificação, o que propicia a prática de atos ilícitos, conforme observou Araújo Momedi, administrador distrito de Monapo, que igualmente defende a criação de mecanismo para uma fiscalização mais rigorosa e periódica neste processo. O governador de Nampula, que participou do encontro, reconheceu os impactos negativos da falta de fundos na província. Sem receitas, dificilmente seríamos capazes de materializar efetivamente o nosso plano quinquenal, que traduz os compromissos que assumimos perante a nossa população aqui na província de Nampula. Desta forma, não restam dúvidas que ao Conselho Executivo em particular, as receitas constituem o ponto fundamental sem o qual não poderemos almejar, realizar o desiderato que propusemos à nossa população da província de Nampula. Porque é através das receitas que este órgão, que é autônomo, administrativa, financeira e patrimonial, deverá planificar melhor o desenvolvimento da província, respondendo assim às ansiedades da nossa população. Uma ação coordenada e os modelos de arrecadação de receitas bem estruturados podem aliviar encargos orçamentais e tornar a província de Nampula uma referência, acredita o secretário do Estado. É necessário arrecadar as receitas para que possamos realizar as nossas despesas nos limites máximos fixados. E aqui destacamos limites máximos fixados. Por isso, a receita é um instrumento, na verdade, condicionante para a satisfação das necessidades da nossa população. É um elemento crucial para que o Estado possa assegurar a provisão dos serviços públicos necessários na satisfação das necessidades da nossa população. E é neste contexto que nós, mais uma vez, vamos fazer o apelo por forma a uniformizar-se da discussão, uniformizar-se a interpretação, os procedimentos, uniformizar-se a compreensão sobre as competências, sobre as interligações, sobre a matéria que nos cabe de suporte uns órgãos. A reunião provincial de receitas juntou na mesma sala membros dos Conselhos Executivos e de Representação do Estado, funcionários séniores da USAID, administradores e técnicos distritais de contabilidade, dirigentes das instituições do ensino superior e líderes comunitários. A província de Nampula apresenta uma das taxas mais baixas no pagamento do imposto da reconstrução nacional, segundo dados divulgados pelos Serviços Provinciais de Economia e Finanças. Em 2017, a província não fez nenhuma cobrança e os distritos, e nos últimos 3 anos, o valor não foi além dos 2 milhões
e 500 mil contra os 36 milhões necessários. Apesar do aumento da produção global, sobretudo nas áreas da agricultura, transportes, comércio, indústria transformadora e com uma população economicamente ativa, o diretor do Serviço Provincial de Economia e Finanças diz que o Imposto de Reconstrução Nacional está a ser relegado para o último plano. Se olharmos o IRN, também os níveis de contribuição são muito baixos. O IRN é um imposto que é cobrado à nossa população e na nossa província são 20 meticais e 25 o remisso. Os níveis de contribuição desta receita também é baixo, mas nós somos a província mais populosa do país. O desempenho dos distritos em relação a esta matéria é muito fraco, sublinha Graciano Francisco. O IRN tem sido a receita com pior desempenho, tanto de ano para ano, mas a população está lá. O que podemos fazer para revertermos isso? Reconhecemos que temos tido algum atraso na impressão e canalização dos conhecimentos, reconhecemos. Metas definidas pelos distritos para a receita e IRN não estão muito abaixo da real situação da população economicamente ativa, portanto temos um estudo que revela isso. Se olharmos a nossa população economicamente ativa, aquilo que tem que contribuir, nós temos que arrecadar para os cofres do Estado mais de 36 milhões de meticais só do IRN. Para o Governo, o Imposto de Reconstrução Nacional tem sido a receita com o pior desempenho do ano para ano nesta parcela do país. Tanto aquilo que é a receita própria, o nível de arrecadação é reduzido, mas a despesa está a aumentar cada vez mais ao nível do distrito. Atrasos na impressão e canalização dos respectivos talões de reconhecimento aos distritos, o incumprimento das metas definidas constituem alguns constrangimentos da coleta do IRN em Nampula. Está a ver o Jornal da Noite. 3 pessoas morreram, 2 das quais vítimas de agressões físicas, 4 por suicídio do tipo enforcamento, ocorridos durante a semana passada em diversos bairros da cidade de Nampula. A informação consta do informe semanal da polícia, apresentado à comunicação social esta segunda-feira. Segundo a polícia, os 3 casos foram registrados no bairro de Moivir, arredores da cidade de Nampula. Problemas passionais teriam concorrido para o suicídio, enquanto as agressões físicas foram empurradas por lixamento. É uma situação preocupante, porque estamos a falar de um caso de linchamento, provavelmente um caso de linchamento, uma vez que foram encontradas escoriações no corpo, sinais claros de agressão física. Provavelmente a população tenha suspeitado desse indivíduo por pertencerem a algum grupo de criminosos e decidiram então agredi-lo. E esta prática conhece-se muito bem como linchamento. E praticando isso, o indivíduo não conseguiu resistir aos ferimentos e acabou perdendo a vida. Mas é uma situação que preocupa bastante as autoridades e estamos a fazer um trabalho de sensibilização à comunidade a partir das nossas reuniões de ligação polícia-comunidade para sensibilizar a população a não a prática de justiça pelas próprias mãos, para que sempre que houver a suspeita de algum cometimento de crime, que aproxime as autoridades e encaminhe esses indivíduos à polícia, que a polícia tem os mecanismos apropriados para responsabilizar esses indivíduos. Na semana em destaque houve igualmente o registro de um acidente de viação do tipo atropelamento ocorrido na Avenida Eduardo Mondelani, que resultou na morte de uma criança e fez também um ferido grave. Por volta das 12 horas, tivemos o conhecimento de um acidente de viação do tipo atropelamento, onde um cidadão de origem queniana acabou perdendo o controle de sua viatura e nesse processo atropelou 2 cidadãos, sendo um deles menor de 15 anos. E após o atropelamento, um dos cidadãos atropelado, por sinal menor, acabou perdendo a vida, não suportando os ferimentos contraídos pelo acidente. O outro cidadão teve ferimentos graves, que neste momento está a receber acompanhamento médico para a sua melhoria. E após o conhecimento desse acidente, a polícia encaminhou o automobilista às nossas
subunidades policiais, onde vai aguardar pelo seu julgamento para responder precisamente por este acidente que acabou tirando a vida de um cidadão. O porta-voz da Polícia da República de Moçambique, em Nampula, fez menção de 25 casos criminais registrados na semana passada, todos já esclarecidos. Moçambique tem a sexta maior taxa de casamentos prematuros do mundo, afetando uma em cada 2 raparigas antes dos 18 anos. As raparigas são forçadas a casar prematuramente. O fato acontece com maior incidência na província de Nampula. Por isso mesmo que o FDC está a treinar tanto agentes comunitários do Programa Global sobre a Erradicação das Uniões Prematuras. As uniões prematuras e as consequentes gravidezes precoces resultantes da prática continuam a sujeitar o futuro de raparigas na província de Nampula. Sem precisar dados estatísticos, a FDC diz que, não obstante a aprovação da Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras em 2019, ainda há muito que se fazer para pôr fim ao fenômeno. Nós temos a informação de que o nosso país, Moçambique, está como um dos países com esta situação das uniões prematuras muito crítica, porque está com mais ou menos um pouco mais acima de 40% de casos de uniões prematuras. E é uma situação que preocupa não só o mundo pela posição que o país está, que está no 10º lugar, mas também está no 3º lugar a nível da África, e então esta é que é a situação. Há um número considerável de raparigas antes dos 18 anos, algumas das quais já estiveram numa ligação, numa união prematura, e outras casaram-se, continuam nesta situação. Então, esses elementos todos fazem com que este programa seja relevante neste momento. A plataforma da sociedade civil diz igualmente que a luta contra o fenômeno que atenta à saúde pública depende da operacionalização da Lei de Prevenção e Combate às Uniões Prematuras. No fundo, estamos a querer dizer que pretendemos que eles saiam munidos daqui com uma habilidade de disseminar a lei sobre as uniões prematuras. Quando falamos de habilidades de disseminar, significa ou está isso associado às várias formas que nós vamos recorrer a elas ou vamos usar para tornar possível esta disseminação da lei das uniões prematuras, como, por exemplo, diálogos comunitários, sessões de mentoria e também a facilidade do acesso da lei de forma simplificada, para permitir que as comunidades e os potenciais beneficiários possam ter acesso a esta lei de forma amigável, de forma perceptível, e que possam não só ter o instrumento como tal, mas também ter a capacidade ou a possibilidade. Na esteira dos esforços visando ao combate aos casamentos prematuros, o Fundo de Desenvolvimento da Comunidade promoveu este workshop de formação de agentes comunitários do Programa Global para a Erradicação das Uniões Prematuras. O terrorismo é um problema sério que afeta Moçambique, principalmente na província de Cabo Delgado, localizada na região norte do país. Trata-se de um movimento que arrasta massa juvenil que se juntou ao grupo que vem semeando o terror no seio das famílias. Entretanto, a presidente do Conselho Provincial da Juventude, em Nampula, considera a falta de oportunidades de emprego como uma das causas que leva os jovens a ingressarem nas fileiras dos indivíduos sem rosto. O índice de desemprego é alto em Nampula e atinge principalmente os jovens que pretendem ingressar ao mercado de trabalho pela primeira vez. Nesta província, as autoridades policiais apresentaram publicamente durante o ano passado vários indivíduos neutralizados a caminhos de Cabo Delgado, supostamente para se juntarem aos terroristas, numa situação que, na visão da presidente do Conselho Provincial da Juventude, está a ter reflexos no desemprego. Aqueles jovens estão lá, não que seja tanto, claro que o que alegam é falta de emprego, mas temos alguns jovens aqui, desempregados,
que até já têm um nível acadêmico superior e tentam fazer um autoemprego e até conseguem comprar algo para dar outros que necessitam. Temos associações, eu já presenciei entrega de alguns kits alimentares ou de um material de uma associação onde tem jovens que não trabalham, mas conseguem fazer o seu negócio, conseguem se empreender e conseguir algo dar aos jovens. Então, o que eu vejo para aqueles jovens lá é falta de amor ao próximo e é ganância, querer uma vida fácil de um momento para outro. São enganados e conseguem maltratar os outros irmãos. O que eu peço a eles é que considerem aquela família lá em Cabo Delgado, que fossem a eles mesmos. Se eles, alguém aparecesse, querer tirar a vida a eles por causa de dinheiro, será que iriam gostar? Não. Estamos vigilantes contra esses terroristas. A cada um na sua casa ou o seu vizinho, controle seu vizinho. Cada um conhece seu vizinho. Quem vive no seu vizinho. Se ver algum movimento estranho, que consiga comunicar, temos secretários dos bairros, temos postos policiais que possam comunicar que naquela vizinhança estamos a ver um movimento estranho. Falando à margem do primeiro Conselho Coordenador do CPJ em Nampula, Reinaldo Ambev referiu-se de esforços do governo visando a criação de mais postos de trabalho, apesar de não abarcar o maior número. Este ano tivemos, no caso de kits, acho que temos visto nos órgãos aí nas mídias, noutras províncias, como também, especialmente na nossa província, este ano tivemos a entrega de kits em alguns distritos, no caso de Rapale, Nampula, Ilha, Nacala, Porto, entre outros, e Angoche e parece Mogovalas também. Houve entrega de kits para raparigas. Isso é um dos projetos do governo que faz para minimizar o desemprego da juventude. Quem lamentou também sobre a exclusão nas oportunidades de emprego, este jovem filiado ao Movimento Democrático de Moçambique. Os jovens do MDM sofrem nos distritos com os presidentes distrital da CTJ. Os jovens do MDM clamam de falta de oportunidade por serem membros do partido ou pertencer numa associação juvenil da oposição, e isto não nos deixa satisfeitos. Este país é de todos nós, cada um está livre em estar a qualquer movimento em que ele se sinta bem. Neste primeiro Conselho Coordenador do CPJ, o órgão procura harmonizar iniciativas junto do governo na visão de alargar a janela de financiamento de alguns projetos de geração de renda. Graças pela audiência dispensada, o Jornal da Noite fica por aqui. Fique bem. Saudações. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até mais.